Olá, boas-vindas a mais uma análise aqui com a gente. Hoje o foco é o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Temos uns materiais bem legais aqui, que detalham a estrutura, os princípios, enfim, um guia essencial para quem está de olho na carreira de analista técnico de políticas sociais. A nossa ideia é desvendar como o SUAS funciona na prática e para quem ele realmente serve. E para começar, acho que é crucial a gente falar de uma mudança de paradigma, né? Sair daquela visão antiga de assistência como caridade. Uhum, Favor, né? exato. Favor, clientelismo, para chegar no que temos hoje depois da Constituição de 88. Assistência social como direito. Política pública mesmo. Exatamente. É. Essa virada é o coração da coisa. O SUAS não é um favorzinho. Ele é parte da Seguridade Social brasileira. Junto com saúde e previdência. Isso, saúde e previdência. Ele vem para organizar a assistência no país todo, de um jeito descentralizado, com participação social, superando aquela lógica antiga, né? Assistencialista. Falando em previdência e assistência, sabe que isso me lembrou até um verso famoso do Raul Seixas? Qual deles? Aquele: compro móveis estofados, me aposento com saúde pela assistência social. Muita gente confunde, né? Pois é, provavelmente ele quis dizer previdência social ali. Imagino que sim. Porque a previdência, bom, geralmente você tem que contribuir para ter direito, já a assistência social, pelo SUAS. É outra história. É não contributiva. É um direito de quem precisa. E quem financia são os impostos de todo mundo. Não depende de ter pago o INSS antes, por exemplo. Perfeito. E essa característica de ser não contributiva tem tudo a ver com os princípios do SUAS, certo? É totalmente. Os princípios são, assim, a bússola do sistema. E quais são eles, os pilares mesmo? Bom, são 5 princípios-chave, sabe? Primeiro, a universalidade. Que seria? Proteção para todo mundo que precisar, sem discriminação nenhuma. Depois, a gratuidade. Ou seja, os serviços são de graça. Exato. Não pode cobrar nada, não exige contribuição. Aí vem a integralidade. Integralidade, tipo, olhar para a pessoa como um todo. Isso. E articular os serviços, os benefícios, os programas, para dar uma proteção completa, sabe? Não só uma coisa isolada. Entendi. O quarto é a intersetorialidade. O SUAS tem que conversar com as outras políticas. Ah, tipo, saúde, educação, trabalho. Aham. Exatamente, habitação também, para ter essa visão integrada das necessidades das pessoas. E por último, mais fundamental, a equidade. Equidade, tratar diferente os diferentes. Perfeito. Reconhecer as diferenças para promover justiça. É olhar com mais atenção para quem está mais vulnerável, respeitar a diversidade cultural, de gênero, tudo isso. Legal. Universalidade, gratuidade, integralidade, intersetorialidade e equidade. Tá, os princípios dão a direção. Mas como isso vira ação? Quais são as funções práticas do SUAS? Na prática, o SUAS se organiza em 3 grandes funções. A primeira, e talvez a mais conhecida, é a proteção social. Que é onde entram os CRAS, o CREAS. Isso. Oferecer os serviços lá nos CRAS, nos CREAS, pagar os benefícios como o BPC, o Bolsa Família, desenvolver programas e projetos para apoiar as famílias e os indivíduos. Certo. E as outras duas? A segunda é a vigilância socioassistencial. É como se fosse o radar do SUAS, Um radar. Como assim? para mapear onde estão as situações de vulnerabilidade, de risco social em cada cidade, em cada bairro, para a gente saber onde e como atuar melhor. Ah, entendi. Para não dar tiro no escuro. Exatamente. E a terceira função é a defesa de direitos. Que seria garantir que as pessoas consigam acessar o que é direito delas. Isso. E também lutar contra violações de direitos, articular com o sistema de justiça, com os conselhos tutelares, garantir a cidadania na prática. Ok. Proteger, vigiar e defender. Faz sentido. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Para quem é o SUAS, afinal? Os documentos que a gente viu, eles batem muito na tecla de que não é só para quem tem renda baixa, né? Esse é o ponto. É um dos maiores equívocos que existem sobre o SUAS. O público é muito mais amplo. Então não é só pobreza. Não só a pobreza medida em dinheiro. Claro que inclui famílias de baixa renda, óbvio, mas vai muito além. Pensa nos grupos que historicamente sofriam mais exclusão, sabe? Tipo,
População negra, indígena, quilombola, mulheres que são chefes de família sozinhas, pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, e pessoal em situação de rua. Grupos que já enfrentam mais barreiras para tudo, né? Exato. E também quem vive o que a gente chama de pobreza multidimensional. Que não é só falta de dinheiro, mas falta de acesso a outras coisas. Isso. Falta de moradia digna, saneamento, saúde, educação, transporte. E tem mais. Gente que está fora do mercado de trabalho formal ou está no subemprego, na informalidade total. Sem carteira assinada, sem direito a seguro-desemprego, essas coisas. Exatamente. Isso aumenta muito a vulnerabilidade. O trabalho, nesse caso, não protege. Nossa, então o leque é bem grande. Mas aí a gente chega no ponto que você falou que era o X da questão. É aqui que fica interessante mesmo. O critério para ir buscar ajuda no CRAS, no CREAS, não é apresentar o holerite. Não. Quer dizer, não para acessar os serviços. Esse é o pulo do gato. Ah, explica melhor isso. Olha só, a renda é sim um critério para receber benefícios financeiros, tipo Bolsa Família ou o BPC. Tem lá as regras de quem pode receber o dinheiro. Ok, até aí tudo bem. Mas para acessar os serviços, o apoio de um psicólogo, de um assistente social, a orientação, o acompanhamento da família, participar de um grupo, Uhum. o critério é a necessidade socioassistencial. É a situação de vulnerabilidade ou risco que a pessoa ou a família está vivendo. E essa necessidade pode aparecer para qualquer um. Exatamente, qualquer um. Pensa numa família de classe média, por exemplo. Sim. Ela pode precisar do SUAS. Pode e muito. Imagina uma situação de violência doméstica, ou um filho adolescente envolvido com drogas, ou um idoso da família sofrendo maus tratos ou abandono. Situações pesadas. Pesadas. E que não escolhem classe social. Rompimento de laços familiares, uma tragédia inesperada como a perda de um emprego, um acidente grave, uma enchente que levou tudo, um luto difícil. Caramba, faz todo sentido. Nessas horas, a pessoa precisa de apoio, de orientação, de um suporte para se reerguer. E é para isso que o SUAS existe, através dos serviços do CRAS e do CREAS. A porta tem que estar aberta, independentemente de quanto a pessoa ganha. Uau, isso realmente muda a forma como a gente enxerga os SUAS. Não é coisa de pobre, é política de proteção para quem precisar, quando precisar. É isso. É a materialização daquele princípio da universalidade que a gente falou. Então, resumindo bem a nossa conversa, o SUAS representa essa passagem da caridade para o direito garantido. Tem princípios fortes como a universalidade e a equidade. E funções claras: proteger, vigiar o território e defender direitos. E o ponto crucial, que talvez seja a maior lição aqui, a porta de entrada para os serviços não é a carteira, é a necessidade. Exatamente. E entender isso é vital. Mostra o tamanho da importância do SUAS para construir uma sociedade mais justa e para garantir a cidadania de verdade no Brasil. Fica então a reflexão para quem está nos ouvindo, especialmente quem vai trabalhar com isso. Como fazer esses princípios e funções acontecerem lá na ponta, no dia a dia. É um desafio, né? Com o orçamento apertado, com as pressões. Pois é, como garantir que essa porta do SUAS esteja realmente aberta para toda necessidade humana, como diz a lei, e não acabe filtrando só um pedaço da população? Como fazer a universalidade valer na prática? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Olá, bem-vindos de volta à nossa análise aprofundada do SUAS. Olá. Hoje a gente continua essa conversa, né? O foco é total em quem está se preparando aí para ser analista técnico de políticas sociais, o ATPS. Isso mesmo. Temos aqui as normativas principais, né? LOAS, PENAS, ANOB-SUAS, e também os textos bem interessantes sobre o trabalho com famílias, a tipificação dos serviços. Vamos organizar isso, começando pela base mesmo. Qual é o esqueleto legal normativo que sustenta o SUAS? Então, a gente pode pensar numa construção, né? Primeiro veio a LOAS, lá em 93, a Lei Orgânica da Assistência Social. Ela foi o pontapé inicial, sabe? Colocou a assistência social como um direito do cidadão, dever do Estado, parte da Seguridade Social, junto com saúde e previdência. Certo, o marco zero. Exato. Definiu princípios, objetivos, criou o BPC, Benefício de Prestação Continuada, e já apontava para a descentralização, para a participação. Mas, assim, a grande virada de chave, eu diria, veio com a PNAS, a Política Nacional de Assistência Social, em 2004. A PNAS. Qual foi o impacto dela?
Ela que realmente mudou o paradigma, sabe? Saiu daquela lógica mais antiga, meio assistencialista, de favor, para uma lógica de política pública, de direito, de proteção social. Focou em garantir direitos, prevenir riscos, fortalecer famílias. Foi uma mudança conceitual muito forte. Entendi. A Loas deu a base, a Pinais deu a direção política mais moderna. E a Nob Suas, onde ela entra? Imagino que seja para fazer a coisa acontecer no dia a dia, né? Justamente, a norma operacional básica, a NOB SUAS, a gente teve algumas versões, a de 2012 é uma referência importante, ela detalha o como fazer. Ela que organiza o sistema na prática. Como assim? O que ela define? Olha, ela define as responsabilidades de cada um, União, estados e municípios. Tipo, a União coordena a política nacional, cofinancia via Fundo Nacional de Assistência Social, o FNAS, os estados ajudam na articulação regional, apoiam os municípios, e os municípios, bom, são eles que executam a maior parte dos serviços, lá na ponta, Ah, a execução é municipal, então. majoritariamente. E a NOB também trata do cofinanciamento, como o dinheiro circula entre esses entes. Fala da gestão da informação. E aí o cadastro único é peça central, né? Para conhecer as famílias, para planejar. Fundamental cadúnico. Totalmente. E também define as instâncias de controle social. Os conselhos de assistência social, as comissões intergestoras, as conferências, para garantir a participação da sociedade civil. Mas essa divisão de tarefas, União, Estado, município, e o dinheiro circulando, isso flui bem sempre? Ou tem seus gargalos? Ah, sempre tem desafios, né? A articulação entre os entes é um exercício constante de pactuação, de negociação. O fluxo do cofinanciamento às vezes atrasa, ou o recurso não é suficiente. São questões que quem está na gestão, como a TPS, precisa monitorar de perto, buscar soluções. Não é um sistema perfeito, ele está em construção. Claro, faz sentido. Bom, entendida essa arquitetura, como é que ela se traduz lá no atendimento direto para as pessoas? Onde entram o CRAS e o CRES nessa história? Aí a gente entra nos níveis de proteção social que a PENAS e a NOB SUAS organizam. Basicamente, são dois níveis principais de atendimento direto nos municípios, a proteção social básica e a especial. O CRAS é a unidade da básica. CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, é a porta de entrada. Isso, a porta de entrada do SUAS para a maioria das famílias. O foco do CRAS é a prevenção. Ele trabalha com famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, sabe? Dificuldades financeiras, acesso precário a serviços, mas onde, em tese, os direitos ainda não foram violados. O objetivo é fortalecer essa família, prevenir que a situação piore e que ocorra uma ruptura de laços ou violação de direitos. E quais serviços o CRAS oferece para fazer isso? O principal é o PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. É um trabalho continuado de acompanhamento familiar, visitas domiciliares, atividades em grupo. E tem também o SCFV, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que oferece atividades para crianças, adolescentes, idosos, para fortalecer os laços comunitários e familiares. Ok, CRAS é prevenção e fortalecimento de vínculos na vulnerabilidade. Mas e quando a situação já é mais grave? Quando já houve uma violação de direito? Aí entra a proteção social especial, e a principal unidade para isso, na média complexidade, é o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Especializado. A diferença é essa. Exato. O CREAS lida com situações onde os direitos já foram violados. Coisas como negligência, abandono, violência física, psicológica, sexual, trabalho infantil. Situações onde a família ou o indivíduo já está vivenciando uma violação, entende? Entendo. Situações bem mais delicadas. Sim, mais importante. Na média complexidade, apesar da violação, os vínculos familiares e comunitários ainda existem. Ainda não foram totalmente rompidos. O trabalho do CREAS busca justamente reparar essa violação e preservar ou fortalecer esses vínculos sempre que possível e seguro. E qual o serviço principal do CREAS? É o PAF, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. É um acompanhamento mais intensivo, com psicólogos, assistentes sociais, advogados, dependendo do caso. O CREAS também acompanha os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto,
como liberdade assistida, LA, e prestação de serviços à comunidade, PSC. Essa separação entre o público do CRAS e do CREAS, na vida real, deve ser meio fluida, né? Uma família pode estar no CRAS e, de repente, precisar do CREAS. Com certeza, a fronteira nem sempre é nítida. Uma situação de vulnerabilidade pode escalar para uma violação. Por isso, a importância de uma boa comunicação e articulação entre as equipes do CRAS e do CREAS no território, sabe? Um diagnóstico bem feito é crucial. E além da média complexidade do CREAS, existe a alta complexidade, certo? Sim, a alta complexidade entra quando a violação de direitos é tão grave ou a situação de risco é tão intensa que os vínculos familiares estão rompidos ou ameaçado de rompimento. Aí é necessário o afastamento temporário do convívio familiar para garantir a proteção. E onde essas pessoas são atendidas? Em serviços de acolhimento. Podem ser abrigos institucionais para crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, adultos em situação de rua, casas-lares, que são um modelo mais parecido com uma residência, repúblicas para jovens e adultos em processo de autonomia, e também o acolhimento em família acolhedora, que é quando uma família da comunidade, cadastrada e preparada, acolhe temporariamente uma criança ou adolescente. Nossa, é uma rede bem complexa mesmo. É sim, cada nível com seus serviços, seus objetivos específicos. Falando especificamente das violações que levam ao CREAS ou à alta complexidade. Negligência, abandono, violência. Como SUAS entende e trabalha com esses conceitos? São bem pesados, né? São centrais para o trabalho da proteção especial. Negligência, basicamente, é a omissão, a falha em prover os cuidados básicos necessários ao desenvolvimento, à saúde, à segurança. Alimentação, higiene, acompanhamento médico, educação. Falta do básico. Isso. O abandono já é uma forma extrema de negligência. É deixar a pessoa totalmente desamparada, sem referência, sem cuidado. E a violência, bom, ela tem muitas faces, né? Física, que deixa marcas no corpo, psicológica, que agride a autoestima, ameaça, humilha, sexual, que é qualquer ato sexual não consentido ou que explore a vulnerabilidade, tem a violência patrimonial, institucional. O CREAS é a referência para a maioria desses casos na média complexidade, buscando interromper a violência, proteger a vítima e trabalhar com a família para superar aquela situação. Na alta, como falamos, o foco é o acolhimento protetivo imediato. Isso nos leva a um ponto que os materiais destacam muito e que eu acho fascinante. Essa visão da família. O SUAS não a vê como um porto seguro idealizado, né? De jeito nenhum, isso é um avanço importante da PNAS, lá de 2004. A política reconhece a família como o espaço primário de socialização, de afeto, de proteção, mas, ao mesmo tempo, reconhece que ela pode ser um espaço de conflitos, de tensões, de desigualdades e, infelizmente, de violações de direitos. É um espaço contraditório. Contraditório, gostei dessa palavra. Exato. Por isso, o papel do Estado, através do SUAS, não é só ajudar a família, mas sim garantir a proteção social. Isso significa, por um lado, fortalecer a função protetiva que a família pode ter, apoiar, oferecer recursos, serviços como o PAIF no CRAS, para que ela consiga cuidar dos seus membros, especialmente os mais vulneráveis. Fortalecer o lado bom, digamos assim. Isso. Mas, por outro lado, o Estado também tem o dever de intervir quando essa função protetiva falha ou quando a própria família se torna fonte de risco e violação. E aí entra a proteção especial, o CREAS, o acolhimento. É uma balança delicada. E superar aquela visão antiga da família só como alvo da política, né? Exatamente. Superar a visão da família como problema ou como mero objeto de intervenção. A família é vista como sujeito de direitos, com suas potencialidades, suas dificuldades, sua história inserida num território específico. O trabalho social, especialmente no PAIF, precisa ser territorializado, entender a realidade daquela comunidade, daquela família, para fortalecer a autonomia dela e não criar mais dependência. Essa visão da família com suas tensões internas, mesmo na aparente normalidade. Sabe o que me lembrou? Aquela música dos Titãs, Família. Ah, sim. Clássica. É, porque ela descreve aquele cotidiano, né?
Família vive junto, todo dia nunca perde essa mania. Parece tudo normal, mas aí vem. A mãe morre de medo de barata, o pai vive com medo de ladrão, jogar inseticida pela casa, botar um cadeado no portão. Mostra esses medos, essas tensões, essa vulnerabilidade ali, debaixo do tapete da rotina, né? Nossa, que conexão excelente. É exatamente isso. A música capta de um jeito muito pop, né? Essa complexidade, que mesmo na aparente normalidade do viver junto todo dia, existem medos, inseguranças, talvez conflitos não ditos, vulnerabilidades. O trabalho no SUAS precisa ter essa sensibilidade, esse olhar apurado para enxergar além da fachada, sabe? Reconhecer as potências da família, sim, mas também os riscos, as tensões, sem idealizar e sem estigmatizar. Uma leitura muito pertinente. Que bom que fez sentido. Então, vamos tentar amarrar as pontas. Para quem está focado no concurso de ATPS, o que seria, assim, o essencial para levar dessa nossa conversa de hoje? O suco da coisa. Olha, eu diria que é fundamental dominar essa arquitetura do SUAS. Entender como a LOAS, a PENAS e a NOB-SUAS se complementam para formar o sistema. Saber diferenciar bem a proteção básica, CRAS, PAIF, SSV, da proteção especial, CREAS, PAEF, acolhimento, entendendo os objetivos e o público de cada uma. A estrutura e os serviços. Isso. E mais do que decorar sigla, é entender a lógica por trás. Prevenção, proteção, garantia de direitos. Outro ponto crucial é essa compreensão da centralidade da família, mas vista nessa perspectiva complexa, contraditória, como sujeito de direitos. Entender que o trabalho social com famílias é a espinha dorsal do SUAS, especialmente na proteção básica. E a importância do território, do cadastro único. Da informação, o papel do CAD único, a importância do diagnóstico socioterritorial e, claro, ter clareza sobre os conceitos de vulnerabilidade, risco e as diferentes formas de violação de direitos. É, é entender a política na sua concepção teórica e nos seus desafios de implementação prática. Perfeito. Acho que deu para cobrir bastante coisa. E para fechar, como de costume, vamos deixar duas questões aí para o pessoal que está estudando, naquele estilo que pode aparecer na prova da ENAP, para provocar a mesma reflexão. Ótimo. Primeira, considerando essa natureza contraditória da família, que a gente discutiu como espaço de proteção, mas também de risco, como um ATPS deveria orientar a equipe de um CREAS? Pensando num caso complexo de violência intrafamiliar, com várias pessoas envolvidas, múltiplas violações. Como garantir a proteção integral sem cair numa postura só punitivista ou de tutela excessiva sobre essa família? Desafiadora. Exige pensar na intervenção protetiva, mas também na autonomia e nos direitos da família, né? Exato. E a segunda? Imagina um município com muita vulnerabilidade social, mas com poucos recursos. Aquela realidade comum. Como o ATPS poderia propor uma estratégia para fortalecer a proteção social básica, articulando lá o PAIF e o SCFV no CRAS, priorizando ações preventivas que sejam realmente eficazes e usando o cadastro único de forma bem estratégica para otimizar o alcance das políticas, mesmo com o orçamento apertado? Excelente. Foca na gestão estratégica, na priorização e no uso inteligente da informação em um cenário de escassez. Questões para pensar mesmo. Ficam aí as provocações. Com isso, a gente encerra essa nossa análise de hoje sobre o SUAS. Foi muito bom. Foi ótimo. Até a próxima. Até.